Olá, eu sou Lorena Schiffer, estudante de Ciências Biológicas pela Unirio. Eu sou iniciante científica no projeto de divulgação científica Tecalages, que ocorre no Núcleo de Estudos Liminológicos na Unirio e é orientado pela doutora Viviane Miranda e pela professora Cristina Castelo Branco. Eu vou apresentar para vocês o trabalho Amebas, heróis ou vilões no mundo imaginário. Bom, é por meio de manifestações culturais que nós podemos observar, né, a interpretação que nós, seres humanos, temos a respeito de outros seres vivos, de também outros seres não vivos que nós encontramos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. E essas manifestações culturais, elas são muito inspiradas nessas vivências. Pode se encontrar em vários lugares, na maioria dos lugares, livros, seja de fantasia, aventura, que são inspirados em objetos ou seres reais, músicas, poesia, programas de TV, personagens de programas de TV, peças teatrais, inclusive jogos de RPG, que muitas vezes são extremamente criativos, têm um embasamento na vida real. Inclusive, eu trago aqui um ótimo embasamento, um caso, né, de uma inspiração de um ser vivo, que é o tordo. Ele foi muito utilizado na série de livros Jogos Vorazes como um símbolo. Inclusive foi utilizado também, é claro, na sequência de filmes. E esse é um ótimo caso de fonte de inspiração para uma criação. É uma ave que se tornou um símbolo, né, nesse universo. Então, tendo isso em vista, as amebas também são grande fonte de inspiração. E é aqui que elas entram no nosso trabalho. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o trio ameba. Muitos devem conhecer, porque esse trio é um grupo de personagens que faz parte de um desenho extremamente conhecido, que é As Meninas Superpoderosas, que foi emitido pela Cartoon Network a partir de 1998. E esse trio de amebas é um grupo de vilões. E esse grupo de vilões, ele é reconhecido como um grupo extremamente desastrado, um grupo que não sabe como realmente efetuar crimes que valham a pena, gastar seu tempo para defender a cidade. E eles também são muito conhecidos por serem as formas de vida mais baixas da cidade. Inclusive, tem um episódio desse trio de amebas em que eles são responsáveis por transmitir uma doença para a cidade inteira. Era uma gripe que eles pegaram e o vírus se modificou no corpo deles. O vírus da gripe se modificou no corpo deles e, a partir daí, se tornou uma doença extremamente infecciosa que pegou na cidade toda. E esse ficou conhecido como o maior crime que eles realizaram, esse trio de amebas. Apesar deles não serem considerados vilões que valessem a pena. O segundo exemplo que eu trago aqui não é um exemplo de vilão, e sim um exemplo de herói. No caso, nós temos aqui Gandalf, que é um mago, um bruxo, né, escrito por Tolkien no universo de Senhor dos Anéis. Essa imagem em questão é da sequência de filmes de Senhor dos Anéis, que foi feita, né, a adaptação. E, ao lado dele, temos uma ameba, Arcella Gandalf. Essa ameba foi nomeada porque ela tem um formato que relembra muito o chapéu do bruxo. Então, nesse caso, a gente vê que não foi a vida real que influenciou o processo criativo, e sim o contrário. O estudioso que descobriu essa ameba, provavelmente era muito fã de Senhor dos Anéis, e resolveu que seria um ótimo nome a se dar para essa nova descoberta dele. Agora, o que torna essas duas amebas, né, o trio ameba e a Arcella Gandalf, tão distintas para terem interpretações diferentes? O trio ameba ser um trio de vilões e a Arcella Gandalf ser inspirada em um herói. A inspiração do herói meio que a gente subentende por causa do formato, né, que é muito parecido com o chapéu do bruxo. Mas tem algumas outras explicações que são muito mais intrínsecas nossas socialmente e culturalmente, que podem explicar o motivo dessa criação, né, dos três personagens e da inspiração para o nome da segunda ameba. No caso, as amebas, em geral, são seres microscópicos e elas são protozoários. A diferença entre esses dois casos é que o trio de vilões, né, o trio ameba, ele é inspirado em amebas nuas. E as amebas nuas são as únicas que são possíveis parasitas, que são capazes de transmitir doenças ou causar doenças para os seres humanos. Então, nesse caso, é muito notório essa interpretação que o ser humano, que o autor teve sobre essas amebas nuas, que elas são vilões, já que elas são capazes de trazer mal aos seres humanos. Em contrapartida, o caso da Arcella Gandalf é interessantíssimo, já que não foi uma interpretação de um ser vivo trazido, né, pro mundo fictício. Mas também é importantíssimo afirmar, né, e falar sobre os fatores dela.
Essa ameba ela é uma ameba testácea, ou seja, ela é uma ameba que possui uma carapaça, ou seja, uma teca. E as amebas testáceas, elas são todas de vida livre. E por serem de vida livre, portanto, a gente compreende que são animais incapazes de se tornarem agentes patológicos. O que significa que elas são seguras para o ser humano, de certa forma, né? Numa interpretação comum. E isso torna ainda mais interessante a inspiração para o seu nome, porque ela foi inspirada justamente em um herói, algo que é comum. Algo que é comum, não, perdão. Algo que é seguro. Então, esses fatores são a principal fonte para a gente entender, observar e avaliar o modo como a humanidade interpreta outras formas de vida. E como essas formas de vida são expostas em nossas próprias manifestações culturais. Muito obrigada pela atenção até aqui.